Salve investidores, bora falar aí hoje do CEMIG Day, pessoal. 29º encontro de investidores com os executivos da empresa, né? Esse tipo de evento aqui é muito legal porque a empresa fala sobre diversas coisas, né? A empresa fala sobre investimentos, eficiência, protagonismo no mercado. Tem uma grande questão aí, pessoal, que a gente vai falar sobre isso hoje, porque dentro do CEMIG Day, os executivos mencionaram a participação na Taesa, vender essa participação na Taesa, né? E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos fazer algumas contas para ver como é que ficaria isso, tanto para a CEMIG quanto para a Taesa, pessoal. Então, bora lá, vamos estudar, vamos fazer algumas projeções aqui. Antes disso, né, vamos só dar uma olhadinha aqui no CEMIG Day, porque tem algumas informações bastante importantes aqui, né? Primeiro que eles mostram que a empresa vai investir pra caramba, né? Vai ter um investimento histórico, cerca de 49,2 bilhões. E aqui do lado, pessoal, eles mostram as áreas, né, que vão receber maior investimento, que vai ser a distribuição, que é o carro-chefe da companhia. Depois vai vir transmissão de energia elétrica, vai receber 5 bilhões, geração, gás natural, 2,2 bilhões, aí vai ter inovação e transformação digital. Isso aqui também é importante, né? Modernizar a companhia. E de fato, né, pessoal, a companhia melhorou muito nos últimos anos, né? Essa gestão que está de frente na CEMIG vem conseguindo bons resultados financeiros, operacionais. O EBITDA da empresa vem melhorando muito. Dívida líquida sobre EBITDA hoje está em 1,02, muito bem controlada por uma empresa de energia elétrica. Lucro líquido da empresa disparou nos últimos anos, né? Se você olhar de 2018 até o momento. Investimentos também vêm na mesma proporção, né? Ainda mais com essa estratégia até 2028, né? A CEMIG realmente vai investir muito. Outro ponto interessante é a valorização recorde das suas ações, né? Preferenciais quanto às ações ordinárias da CEMIG realmente se valorizaram muito ao longo do tempo, né? Eles até mencionam aqui, pessoal, que a empresa saiu de um valor de mercado lá de 2018 de 10,6 bi, né? E chegando aí a 35,3 bi. Mesmo a empresa sendo uma empresa pública do estado de Minas Gerais, mesmo assim, né, a empresa vem pagando dividendos, vem pagando bonificações e vem crescendo muito durante os anos, né? E dentro do CEMIG Day, pessoal, ainda foi falado sobre a privatização, que ainda continua no radar. É um fantasma que aparece de vez em quando, né? E às vezes faz até a ação da companhia cair. Lembrando que o governo de Minas Gerais é o controlador da CEMIG e tem muitas dívidas com o governo federal. E uma das saídas, principalmente do governo Romeu Zema, seria entregar a CEMIG em contrapartida dessas dívidas para o governo federal, chamado aí de federalização. Mas o governo vê até a federalização com bons olhos, né? Embora o caminho seja muito longo, é muito complicado esse processo de federalização, né? Teria que passar pelo legislativo estadual. Eles apontam ainda que os atuais direitos de tag along, né? Sabemos que tem a classe de ativos preferenciais CEMIG 4 que não tem tag along, já o CEMIG 3 tem o tag along 80%. Isso também poderia dificultar o valuation ali da companhia em relação à federalização, né? Então eles mencionam, né, várias vezes no evento CEMIG Day, uma das possibilidades apontadas pelo governo, né, do Romeu Zema era transformar a empresa em uma corporação, em uma corporation, né? Ou seja, uma empresa sem um controlador definido. Então o estado de Minas Gerais ia ter uma porcentagem ali das ações, ia continuar tendo uma porcentagem das ações e a empresa seria privatizada. E só depois de uma privatização, aí sim o governo de Minas Gerais passaria para o governo federal, né? Então seria uma empresa privada, né, com participação do governo federal, porque a casa já estaria completamente arrumada, né? E essas questões legislativas já não seria o problema. Outro ponto interessante, pessoal, no CEMIG Day foi a questão da Taesa. Sabemos aí que a CEMIG é a grande controladora da Taesa. Como ficariam essas questões, né? Não é de hoje, pessoal. Desde que eu invisto na CEMIG e na Taesa, sempre eu escuto falar a venda da Taesa está nos planos da CEMIG, né? E foi perguntado isso para os executivos dentro do CEMIG Day. E parece que sim, a venda de participação na Taesa é sim um objetivo da CEMIG, pessoal. Está nos planos estratégicos da companhia. A gente vê aqui, ó, a fala foi dita durante o CEMIG Day. O executivo comentou que o planejamento é revisto anualmente, mas dado que a iniciativa está prevista no plano vigente da empresa e segue trabalhando para cumprir o que está nele e está determinado.
né? Ou seja, então pode ser que um momento ou outro a CEMIG realmente venda aí a sua participação na Taesa, pessoal. Então, como investidores, né, tanto da CEMIG quanto da Taesa, temos que começar a nos preparar para isso. Como ficaria a CEMIG? Como ficaria a Taesa? Talvez para os investidores da CEMIG seria uma boa, né? Viria aí dividendos extraordinários. E a gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. E se realmente acontecer essa venda, né, como ficaria para o acionista da Taesa, né? O que fazer com as ações da Taesa nesse momento? O principal controlador da ação estaria vendendo todas as suas ações na empresa. Temos aqui algumas casas de análise, né, que coloca a sua opinião. O BTG Pactual, por exemplo, é bem claro e fala que se o controlador está vendendo as suas ações, o investidor pessoa física deve seguir o mesmo caminho. O BTG Pactual dá o papo aqui, né? Venda logo suas ações. Se o controlador está vendendo, venda suas ações também. Eles até mencionam, né, que a Taesa, além disso, deve pagar menos dividendos aos seus acionistas porque reduzir o payout agora para a base de lucro líquido regulatório e vão pagar cerca de 75% do lucro líquido em 2024. Né? Já em 2025, talvez a empresa passe para 90% a 100% do seu payout, né? Mas não sabemos se isso aqui vai ser possível. Além disso, pessoal, os analistas do BTG Pactual falam que hoje a Taesa também não estaria muito interessante pela taxa interna de retorno, né? O famoso TIR, que estaria muito pouco atraente, né? Cerca de 6,7%. Essa opinião, né, é divergente porque outras casas de análise, por exemplo, como a Genial Investimentos, diz que, pera lá, é preciso ter cuidado, é preciso analisar bem, e eles têm uma posição menos dura quanto a essa colocação, né? A corretora diz ali para o investidor que já tem o papel da Taesa continuar com o ativo em carteira. No entanto, os analistas não recomendaram compra das ações da Taesa. E eles falam, pessoal, que um dos motivos para essa recomendação, né, é pelo fato que a empresa está precificada sem uma justificativa para negociar acima do seu valor justo. Ou seja, eles acreditam que o mercado vem batendo nas cotações da Taesa, né, e muita gente tem recomendação de venda por conta da alta alavancagem da elétrica. Né? Mas eles explicam que a Taesa tem uma forte expertise com isso, né, que a empresa sabe trabalhar muito bem alavancada, né? Em determinados momentos, ela consegue passar por esses cenários desafiadores, né? O tempo mostrou isso, né? A Taesa muitas vezes trabalhou alavancada, né? E muitas das vezes conseguiu desalavancar ao longo do tempo e continuar pagando bons dividendos, né? Então, a recomendação da Genial é manter ainda a empresa em carteira e ir acompanhando o cenário para ver como vão ficar as coisas. Então, pessoal, vejam que o que fazer com as ações da Taesa é divergente, né? Tem muitas casas de análise que recomendam manter a empresa, tem muitas casas de análise que recomendam vender a empresa. Né? E no final das contas, nós que somos acionistas individuais, né, acionistas minoritários, precisamos tomar uma decisão. Né? E aí vai de cada um tomar sua decisão, vai da estratégia de cada um. Coloca aí nos comentários o que você faria se a CEMIG realmente vender a sua participação na Taesa, né? O principal controlador da empresa vendendo a sua participação. Você embarcaria com o controlador principal? Também venderia a sua participação na Taesa ou não? E outro ponto muito importante que a gente tem que entrar aqui, se a CEMIG vender essa participação, como ficaria para os acionistas da CEMIG no final das contas, né? Vejam que a CEMIG hoje, pessoal, detém aqui 21,68% de participação na Taesa, né? Controlador da Taesa hoje no mercado. Então, a gente fez aqui uma conta de padeiro, né? Para a gente ter mais ou menos um cenário, né? Um possível cenário após essa venda de participação da CEMIG. O valor de mercado hoje da Taesa é em torno de 12 bilhões de reais, pessoal. E considerando aqui os 21,68% de participação, isso representaria mais ou menos 2,6 bilhões de reais que a CEMIG tem investido nas ações da Taesa. Então, se ela colocar isso aqui à venda, vejam o quanto de dinheiro pode entrar nos cofres da CEMIG, né, de uma hora para outra. E se a gente pegar esse valor enorme, né, e dividir pelo número de ações que a CEMIG tem hoje, né? E aí a gente para um pouquinho para uma observação, porque com certeza, né, se a CEMIG vender esses 21,68%, aqueles 2,6 bilhões, não vai ser isso aqui que vai cair nos cofres da CEMIG, por exemplo. Né? Com certeza vai ter muitos impostos aqui, a CEMIG vai ter que pagar muitos impostos em relação a essa venda aqui. Né? Esse valor aqui diminuiria muito, com certeza. Mas de uma forma bruta, né, para a gente ter uma noção, né, de como ficaria essa venda para os acionistas da CEMIG, vamos deixar assim mesmo, né, sem esses descontos, sem esses impostos, até porque a gente
gente não sabe a profundidade disso, né? Quanto de imposto a CEMIG teria que pagar durante todo esse processo de venda de participação da Taesa. Então vamos deixar assim mesmo, a gente tem uma noção bruta do que pode acontecer. Se fosse pegar todo esse dinheiro e distribuir em dividendos extraordinários para os seus acionistas, mais ou menos 93 centavos por ação para o acionista da CEMIG, fora o que ela poderia pagar durante o ano normalmente, os seus dividendos. Então, realmente, né, essa venda de participação da Taesa poderia se transformar em uma paulada de dividendos para o acionista da CEMIG. Então, só para a gente ter uma noção hoje, né, eu vou abrir aqui, vou aumentar aqui um pouquinho, pessoal. Então, só para a gente ter uma noção, hoje a ação da CEMIG está custando R$12, né, e se a gente fizer um cálculo aqui de 93 centavos, né, e dividir pela cotação atual da empresa, daria algo em torno de 7% para o acionista em dividendos extraordinários, né? Fora o que a empresa poderia pagar durante o ano normalmente. Claro, a gente está vendo aqui 15% hoje de dividend yield, mas esse ano de 2024 também teve muitos efeitos extraordinários, né? A venda da Aliança Energia, por exemplo, mas normalmente a CEMIG vem pagando aí de 9 a 10% de dividend yield para os seus acionistas. Imagina, né, uma paulada dessa aqui a mais, né? 7%. Seria impressionante aí para os acionistas da CEMIG no final das contas, né? Já a Taesa, pessoal, seria um pouco mais preocupante, né? Porque a empresa caiu bastante a sua cotação nos últimos meses, né? Principalmente por essa divulgação da redução dos seus dividendos e com essa possível venda da CEMIG, né? O seu controlador principal vendendo aí quase 22%, seria uma pressão vendedora nas cotações da Taesa muito grande, né? Provavelmente iriam derrubar o papel. É claro que a gente não sabe como a CEMIG faria esse tipo de venda, se seria aos poucos, né, se seria tudo de uma vez, mas realmente, né, segundo os executivos da CEMIG, está no plano estratégico da companhia, né? Então uma hora ou outra é bem provável que isso aconteça. Então, pessoal, vamos monitorando, né? O vídeo termina por aqui, espero ter ajudado, espero ter alertado, desejo a todos bons investimentos e fui!